Erat autem proximum Pascha. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, hoje celebramos o quarto domingo da Quaresma, o domingo Letare. Alegrai-vos. Este dia é um intervalo na observância quaresmal, pois hoje nos alegramos ao ouvir que já estamos próximos da festa da Páscoa. O domingo de hoje é especial na liturgia porque marca o início do fim da preparação quaresmal para a Páscoa, mas também porque reúne em si eventos históricos e mistérios que podemos decifrar tendo atenção a alguns de seus nomes. O dia de hoje recebe alguns nomes, como por exemplo, Domingo Letare, Domingo da Alegria, Domingo da Rosa e Domingo da Multiplicação. Este domingo é chamado Domingo Letare, que é a primeira palavra do introito e um dos mais solenes do ano litúrgico. A igreja interrompe sua tristeza quaresmal. Os cantos da missa não falam nada além de alegria e consolo nos textos sagrados da missa. E a motivação da igreja para nos introduzir essa expressão de alegria na liturgia de hoje é expressamente para encorajar seus filhos a perseverar até o fim nas penitências quaresmais. É quase como um recreio, um refrigério que a igreja oferece aos seus filhos no meio da penitência quaresmal, para que não caiamos sob o peso da penitência, ou sobre a rotina da penitência. Mas neste domingo, mais do que os demais, os anteriores, pensemos na alegria de já estarmos próximos da festa da Páscoa. Antigamente em Roma, este domingo era celebrado na Basílica da Santa Cruz de Jerusalém, que foi construída pelo imperador Constantino e Santa Helena, sua mãe, e colocou nessa igreja entre as relíquias da Santa Cruz e alguns instrumentos da Paixão. Assim, o próprio lugar onde a missa de hoje era celebrada de modo que já estava próximo, ou seja, até os instrumentos da Paixão de Nosso Senhor estavam bem próximo de quem entrava na igreja para celebrar a liturgia de hoje. É chamado também esse domingo de Domingo da Alegria por causa de um evento histórico, a Rosa de Ouro. Neste dia se fazia em Roma a bênção da Rosa de Ouro, e até hoje costuma se fazer, embora agora num outro contexto, com outro sentido. Bênção essa que no passado era feita com grande solenidade. Por causa disso, esse domingo também é chamado de Domingo da Rosa. Daí também vem a cor rosa na liturgia de hoje. A cor rosa apresenta-se na liturgia de hoje como uma parvidade, uma minoração, uma diminuição do rigor do roxo habitual desse tempo, como se fôssemos pigmentando a cor roxa até chegarmos à cor rosa, para demonstrar justamente essa alegria pela proximidade da Páscoa. O Papa, antigamente, na Idade Média, depois que o Papa abençoava a rosa, ia a cavalo para a igreja numa verdadeira procissão. Ia usando a mitra, acompanhado por todos os cardeais, e segurava a rosa abençoada na mão. Chegando na Basílica, fazia um discurso sobre os mistérios simbolizados pela beleza e a cor e a fragrância da rosa. E após a missa, o Papa retornava ao seu palácio de latrão, ainda com a rosa na mão. Quando chegava aos portões do palácio, alguém deveria ajudar o Papa a descer do cavalo, e por essa cortesia filial, o Papa entregava a quem o ajudava a descer do cavalo, entregava em recompensa essa rosa de ouro. Atualmente, a cerimônia não é mais tão solene, mas os principais ritos ainda são observados. É comum o Papa enviar a rosa a alguma pessoa ilustre, como sinal de honra, de distinção, ou alguma cidade, ou alguma igreja, ou alguma imagem sagrada.
Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida já recebeu 3 rosas de ouro pelo Papa São Paulo VI em 1967, pelo Papa Bento XVI em 2007 e pelo Papa Francisco em 2017. Talvez influenciada por esse costume da rosa, tenha surgido também um costume da cor rosa nos paramentos desse dia. A cor rosa hoje usada é uma das últimas cores litúrgicas que entraram no conjunto das cores do templo sagrado, dos templos sagrados. É um abrandamento do roxo por causa do anúncio que ouvimos hoje sobre a proximidade da Páscoa. Se nós olharmos bem os textos próprios da missa de hoje, todos eles fazem alusão a essa proximidade, ou proximidade histórica, ou uma proximidade espiritual, um desejo de que aconteça logo a Páscoa de Nosso Senhor. Na epístola que nós acabamos de ouvir, nós ouvimos da boca de São Paulo uma belíssima alegoria sobre as 2 mulheres e os 2 filhos e o que essas imagens representam. São Paulo, falando aos Gálatas, diz que Abraão teve 2 filhos, um filho da escrava, Agar, outro filho da própria esposa da mulher livre. Caríssimos irmãos, a igreja que nos deu a luz, a igreja não é escrava, mas sim a livre, e nos deu a vida para desfrutarmos de liberdade diante de Deus. Israel serviu a Deus por medo, seu coração sempre inclinado à idolatria, precisava, hora por outra, ser reprimido com frequência, e o jugo precisamente era pesado em suas costas, porque, nas palavras do próprio Deus, aquele povo era um povo de cabeça dura. Nós, mais felizes do que Israel, servimos a Nosso Senhor por amor. Por isso, diz Nosso Senhor, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Nós não somos cidadãos da terra, estamos aqui apenas de passagem, como também vai dizer São Paulo. Nossa única pátria é a Jerusalém celeste. A Jerusalém da terra é deixada para os judeus. Com sua esperança egoísta, desprezaram a Cristo e tramaram sua rápida crucificação. Por muito tempo, nos arrastamos sobre a terra por causa da escravidão do pecado, motivo pelo qual a própria igreja nos ensina a chamar esse mundo de vale de lágrimas. O pecado nos acorrentou, quanto mais as correntes de nossa escravidão pesavam sobre nós, mais acreditávamos que éramos livres. Essa é uma das características do pecado, nos cega, fazendo confundir a escravidão com liberdade. Pessoas há, mesmo entre nós, mesmo dentro da igreja, que pensam que ser livres é fazer o que quiser, fazer aquilo que lhe dá na vontade, fazer aquilo que as suas paixões o solicitam. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Porém, tempo propício chegou, e os dias da salvação também são estes em que nós vivemos hoje, os tempos da Quaresma. E dóceis à voz da igreja, nós temos a felicidade de entrar nos sentimentos e práticas da Santa Quaresma. Hoje, o pecado nos é apresentado como o mais insuportável, a mais insuportável das sujeições, a carne como um fardo perigoso, o mundo nos é apresentado como um tirano desumano. Por isso, começamos a respirar, e a esperança de um resgate próximo nos inspira com vivos de entusiasmos. Por isso, agradecemos o Libertador, pois ele nos tira da escravidão de Agar, nos liberta do terror do Sinai, e substituindo o antigo povo por nós, a igreja, abre com o seu sangue os portões da Jerusalém celeste. Hoje também vemos brilhar o exemplo do poder de Nosso Senhor no Evangelho, com a multiplicação que Ele realizou. É triste como hoje, em muitos sermões, em muitas igrejas, vemos esse texto sagrado que faz sobressair o poder de Jesus ser convertido apenas numa partilha entre aqueles que passavam fome. Como eles podem partilhar algo que eles não tinham?
porque essa é a grande explicação que se dá hoje em muitos lugares. No Evangelho ouvimos o milagre da primeira multiplicação dos pães. Diz o evangelista que a Páscoa estava próxima, e em poucos dias nosso Senhor nos dirá: com grande desejo, desejei comer convosco esta Páscoa. Antes de deixar este mundo para voltar a seu Pai, Jesus deseja alimentar a multidão que o segue, e por isso revela a sua onipotência. Bem podemos admirar este poder criativo que alimenta 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. E de tal maneira que mesmo depois de todos terem participado dessa verdadeira refeição, fartando-se à vontade, ainda restaram pedaços suficientes para encher 12 cestos. Tal milagre é de fato uma prova evidente da missão de nosso Senhor. Ele pretende que seja uma figura e uma garantia daquilo que ele deve fazer em breve, na Quinta-feira Santa, multiplicando o seu próprio corpo pelo mistério da Eucaristia. Ele pretende que seja uma figura que em breve deve fazer, e não apenas uma ou duas vezes, mas para sempre e até o final dos tempos. Não apenas para 5.000 homens, mas para incontáveis multidões de fiéis, com o santo sacrifício da missa em todo o universo. Esses homens que o Senhor acabava de satisfazer sua fome com tanta bondade e virtude de um poder milagroso, tinham um só pensamento: queriam proclamar Jesus como rei. Talvez Jesus não aceitou essa proclamação, fugiu, subiu para o monte, se escondeu daquela multidão, porque o motivo talvez não fosse o melhor. Em outro lugar, nós iremos ouvir o evangelista dizer que as pessoas iam atrás de Jesus porque viram a multiplicação dos pães. Ou seja, não muito diferente de hoje em dia, em que se corre atrás de pessoas influentes ou influenciadores de hoje em dia, políticos, pessoas ricas, empresários, não pela virtude da pessoa, mas pelo que a pessoa pode dar, pode proporcionar. Essa não é a fama que nosso Senhor deseja. Essa não é a proclamação, não é o motivo pelo qual Jesus quer ser rei. Jesus não quer ser um simples provedor, alguém que dá o pão de cada dia. Ele quer ser rei de fato, rei das almas. Este poder da bondade que Jesus manifestou para com eles o fez digno em seu julgamento de reinar sobre eles. Por isso, todos nós devemos chamar nosso Senhor para reinar também em nós no dia de hoje. Acabamos de vê-lo na epístola, ele que nos colocou em liberdade, libertando-nos de nossos inimigos. Só podemos perseverar e preservar essa liberdade mantendo a sua lei, obedecendo aos seus mandamentos. Logo, daí se vê que liberdade não tem nada a ver com o que fazer, o que se deseja, seguir as próprias paixões, mas a liberdade só é verdadeira quando nós seguimos a Deus, porque Deus é o sumo bem. Nenhuma busca do sumo bem é estéril, é ilícita, imoral ou proibida, enquanto que toda e qualquer outra paixão pode se encaixar nesses delitos ou nessas coisas reprováveis. Só podemos preservar, portanto, a nossa liberdade obedecendo os mandamentos divinos. Jesus não é um tirano como o mundo e a carne o são. Seu império é benigno e pacífico, e nós somos seus filhos antes mesmo de ser seus súditos. Na corte deste grande rei, servir é reinar. Portanto, a ordem é sempre inversa. Jesus, que é o Rei dos Reis, se apresentou nesse mundo deitado numa manjedoura. O seu trono é uma cruz, sua coroa é de espinhos. Seus súditos são os pobres. Em tudo Jesus é contraditório, em tudo Jesus confunde o poder do mundo. Esqueçamos, portanto, em sua divina presença, na presença de nosso Senhor, esqueçamos as nossas servidões passadas
E se alguma corrente ainda nos prende às coisas do mundo, se alguma corrente ainda não foi quebrada nesse tempo sagrado da Quaresma, vamos agora quebrá-la em breve, porque a Páscoa é a festa da liberdade, é a aurora desse grande dia e visível no horizonte. Caminhemos, portanto, caríssimos irmãos, em direção ao fim. Jesus nos dará descanso e nos fará sentar na verde relva, como esse povo de que fala o Evangelho de hoje. Caríssimos irmãos, procuremos com amor e com ardor, procuremos a Jesus, sigamo-lo com felicidade, busquemos o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, enquanto Ele nos dá tempo, enquanto Ele nos alimenta, esperando que em nossa árvore sejam encontrados frutos, não só bons desejos, bons propósitos ou folhagens. Com certeza inabalável, saibamos que há um lugar onde sempre o acharemos, que é o sacrário. E nestes tempos difíceis, procuremos a Nosso Senhor, vamos a esta fonte de vida divina, não andemos muito tempo afastado dela, ou seja, procuremos levar a vida sacramental, confissão frequente, comunhão frequente, Santa Missa diária, tanto quanto possível, a fim de nos unirmos sempre com Jesus, para que sejamos de fato, hajamos de fato como filhos da mulher livre, unidos ao nosso Senhor. Quanto a amargura da vida nos acabrunhar, com mais fervor ainda devemos procurar a Jesus. Quando o sofrimento bater à nossa porta, quando as tentações se tornarem mais fortes, quando o demônio nos solicitar mais ainda para os pecados, devemos mais ainda insistir na confissão, na comunhão, na oração, na meditação da paixão de Jesus, na meditação das dores de Nossa Senhora, a fim de vencermos os nossos inimigos, aqueles inimigos que lá no início da Quaresma nós citamos, os inimigos internos, as nossas paixões, que muitas vezes destronam a Deus do nosso coração, e os nossos inimigos externos, os demônios, que do lado de fora não cessam de oferecer às nossas paixões o objeto apetecido por cada uma delas. Portanto, estamos perto da Páscoa, não esmoreçamos, continuemos fiéis ao nosso Senhor e lembremos da grande notícia de hoje, que faz o domingo de hoje ser motivo de alegria. Erat autem próximo Páscoa. Nós estamos perto da Páscoa de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.